Oi, lindas. Estou gravando. Esses encontros vão ficar gravados para a comunidade, né? E quando eu tô aqui gravando, eu tô gravando só no meu rosto. E eu vejo vocês todas, eu vejo o chat, vocês podem falar, perguntar o que quiserem no chat. Se vocês não quiserem aparecer no vídeo, né? Aí me pergunta pelo chat. Porque quando vocês falam no microfone, mesmo eu deixando a minha tela fixada, aparece a foto de vocês, tá bom? Eu vou explicar isso, como eu já tenho feito. Vou explicar em todo início de encontro aqui. É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu tô gostando muito. Esse é o quarto encontro. Apesar dos temas terem sido bem diversos, né, aleatórios, vamos por assim, eles sempre se conectam de alguma forma. E ontem, eu pensei no tema de hoje, na segunda-feira, ou seja, hoje é quarta. Na segunda-feira à noite aconteceu uma coisa muito louca que reforçou a importância desse tema na minha cabeça. E eu abri perguntas lá no Instagram sobre esse tema, que foram muito interessantes. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu quero falar um pouco disso também. Deixa eu abrir aqui meu negócio aqui, gestão de tempo. Eu acredito que vocês já acompanham pessoas que falam que tempo é vida, né? Porque antes de eu ouvir de pessoas, tanto na filosofia quanto no desenvolvimento pessoal, que tempo é vida, eu achava que tempo era dinheiro. Era o que eu ouvia das pessoas à minha volta. E aí, quando a gente coloca que tempo é dinheiro, a gente desqualifica o nosso tempo com as pessoas que elas não estão nos pagando e a gente foca no profissional financeiro. Eu não sei vocês, né, qual é o foco de vocês na vida, mas a maior parte dos meus clientes chega nas minhas sessões com foco no profissional financeiro. E depois é que a gente começa a trabalhar relacionamentos, porque entende que isso é a base do motivo dela não prosperar mais, né? Não ter energia para ser melhor ainda profissionalmente, etc. Mas é como se a gente tivesse tido um ensinamento de que o que nos move é o profissional financeiro. E, ao mesmo tempo, as pessoas querem tempo, liberdade financeira para não precisar de dinheiro e para não precisar trabalhar. Então, é muito... chega a ser irônico, porque o foco é o profissional financeiro para elas não trabalharem e não precisarem de dinheiro, né? Então, assim, não é o verdadeiro foco, não é o foco do coração delas. É o foco que elas aprenderam que elas têm que perseguir para mostrar para alguém, ou para ter alguma posição social, enfim. Eu quero. Eu estava conversando aqui antes de abrir o encontro, né? E a gente. Ah, deixa eu. Cadê? Eu vou fechar um pouquinho só para mim poder me trocar, Bruna. Tá bom. Mas eu estou ouvindo, viu? Tá. É porque eu fui aceitar alguém aqui na sala e eu me perdi mesmo. Ainda não estou no automático, né, no Zoom, mas já eu fico. Então, a gente estava falando de gestão de tempo, do foco do profissional financeiro, que às vezes pega uma parte da nossa vida, da nossa intenção, que não é exatamente o que está no nosso coração, mas é o que a gente aprendeu, que nos move. Quando, na verdade, se a gente fizer uma pergunta assim, essa eu ainda não respondi lá no Instagram, estava para eu responder,
Não deu tempo, mas eu vou abrir para vocês refletirem sobre junto comigo, tá? Aqui. Se você soubesse que você tem mais alguns meses de vida, o que você faria? Quando eu li isso aqui, por mais que eu tenha meus projetos e tudo, a única coisa que me vem na cabeça é ficar com as pessoas que eu amo. Ou viajar, viver experiências assim. E o grande arrependimento de muitas pessoas antes de morrer é de não ter valorizado o que não era, o que não tinha valor financeiro, né? Então, ter gastado a vida se dedicando a trabalhos e buscando dinheiro, quando às vezes, na verdade, o que tinha maior valor na vida delas era o que estava em volta, era o que era de graça. Então, quando a gente fala que tempo é dinheiro, a gente desvaloriza o que não está nos pagando, o que não está rendendo dinheiro. Então, poxa, eu estou amando esse encontro aqui com vocês. E ele é gratuito. E não é por isso que eu estou sendo menos eu, ou que eu estou entregando menos, né? E não é por isso que eu quero menos pessoas recebendo dele. Mas porque eu sei que tempo é vida. E que uma pérola que eu posso ser canal aqui para alguém pode mudar tudo na vida dessa pessoa, entendeu? Tô até pensando em abrir uma live aqui, enquanto a gente ainda tá divulgando. Ixi, mas aí eu abro a live. Tô pensando aqui nas minhas anotações que eu fiz no celular. Gente, estamos na live para dentro do encontro com as meninas. Tô abrindo a live para ver se a gente divulga mais um pouquinho. Hoje a gente está falando de gestão de tempo e relacionamento. Existe um conceito que está muito no desenvolvimento pessoal, é da vida em equilíbrio, da vida sistêmica, como o Paulo Vieira diz, porque ele usa o termo, o conceito de como se fosse um sistema mesmo, que tudo precisa estar em equilíbrio para funcionar em alta performance. Eu não sei se eu estou conectada na live, porque eu abri minhas notas aqui. Tá, né? Ah, ótimo. Uhul! Quem quiser estar nesse encontro, eu converso com as mulheres visionárias. Porque eu sinto de falar com as mulheres. Faz tempo que eu já estou querendo falar especificamente com as mulheres. Mas não é porque não é excluindo os homens desses encontros. Os homens são bem-vindos também. O link está na minha bio, o link do encontro está no grupo do WhatsApp na descrição. E quem quiser será muito bem-vindo participar. Quando a gente fala de vida sistêmica, a ideia é como se a gente fosse ter tudo em equilíbrio, né? Antes do Paulo Vieira falar de vida sistêmica, eu já tinha visto em outras correntes de coaching, falando da roda, né? A roda da vida. Lembrei o termo. Então, a ideia é de se tudo gira, tá tudo girando, se tem uma coisa ali meio que capenga, ela não vai fazer essa roda girar. E eu fui mudando um pouco o conceito disso na minha cabeça, eu quero passar isso para vocês. Quando eu comecei, a minha roda não girava nada, tá? Tava tudo capenga. Quando eu vi isso, a minha intenção era, então tá, deixa eu arrumar aqui, eu quero trabalhar minha saúde, eu quero trabalhar. Bom dia, agora eu tô dando chat. Quero trabalhar meus relacionamentos com minha família, com o meu, na época, namorado, etc. Fui fazendo a lista. Mas eu não conseguia fazer isso ao mesmo tempo. A minha vida sistêmica, ela nunca estava sistêmica. E eu achava que o problema era minha falta de organização, alguma coisa assim. E eu entendi, com o passar do tempo, que eu não consigo dar foco em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu precisava focar. Quando eu falei assim, tá bom,
Tá bom, profissional financeiro? Vai andando aí meio no automático, porque agora meu foco é meu relacionamento. E eu fiz isso. E eu danei a pôr energia e intenção nesse relacionamento. E aí a nota do relacionamento subiu pra caramba. Agora eu vou focar no profissional financeiro. Relacionamento, eu sei que você estava tendo um tempo enorme para você. Agora eu preciso focar um pouquinho nessa área aqui. Então eu fui fazendo isso. Até que quando as coisas estavam mais encaminhadas, eu ia fazendo a gestão, não era mais o foco de ressuscitar aquela área. Era um foco de gerenciar. Então, tipo assim, o meu relacionamento já está num nível que eu consigo fazer uma gestão de qualidade. Ou seja, a gente está bem. Se eu estiver sentindo que a gente está em dias mais difíceis, eu dou uma atenção maior. Mas a ideia é que as coisas se alimentem sem precisar que eu coloque aquela energia do começo. Então, assim, vamos numa metáfora. Se eu tiver que acender uma fogueira, no começo, às vezes eu tenho que colocar várias brasas, ou então ficar esperando aquilo pegar. Depois que ela pega, a fogueira é mais difícil de apagar do que de ter que acender, entendeu? É isso. Se tem alguma área na sua vida precisando de um foco para ser ressuscitada, talvez você precise de uma energia que vai tirar o equilíbrio das outras áreas. Você está numa inércia, você precisa pôr fogo nessa lenha. E o relacionamento pode ser, no caso aqui, uma área que a gente precisa ressuscitar. Então, não tenha medo de sair do equilíbrio, tá? Às vezes, é preciso sair do equilíbrio para achar o equilíbrio. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, muitas vezes esse conceito de vida sistêmica, que eu entendi, na época que eu estava com muita dor, não estava funcionando. Eu tive que aceitar. Então, por exemplo, quando eu falo dos exercícios que eu passei aqui, de visualizar um dia perfeito e de escrever não sei o que lá. Gente, eu passava 3, 4 horas de manhã fazendo isso. Só para a área do meu relacionamento. Porque eu precisava ressuscitar. Então, você acha que eu fazia exercício físico? Não fazia. Porque eu ainda ia trabalhar, ainda ia fazer compras, né? Gestão do tempo. O tempo, as 24 horas são as mesmas. Então, hoje eu vejo isso muito claramente. Eu estou num nível que eu não preciso mais ressuscitar nenhuma dessas áreas, mas eu tive um filho. Ter um filho, os primeiros meses, você não tem. Ele precisa de você para tudo. E eu não estava mais com a culpa de falar assim, não estou fazendo exercício físico, ou então meu casamento não está recebendo tanta atenção. Eu sei que aquilo era temporário, eu sei que aquilo como que eu posso dizer? É uma fase. E de fases não estragam o seu equilíbrio, se você entender que é uma fase. A fase, ela vai te dar, entendendo que é uma fase, vai te dar paz para você não se exigir de outra forma. Porque eu falo muito da vida de alta performance, né? Que existe um conceito, mas quem que fala muito desse conceito? A maioria que eu vejo são homens. Homens. Isso é muito diferente para nós mulheres. Então, os homens, eles não passam pela maternidade como da necessidade do filho como as mães passam. Os homens, eles não têm ciclos menstruais que fazem com que o mês deles não seja a mesma energia todo dia. Então, conceitos como seja 1% melhor a cada dia é um conceito masculino. E não é preconceito. Eles falam o que eles sabem. Só que a gente tem que entender que para a gente é diferente. Para a gente que é um ser cíclico, que a gente cicla dentro da gente e fora da gente, com a Lua. Eu posso falar mais disso em outros momentos. Pensa na Lua. A Lua tem a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante.
a energia dessa lua, ela é a mesma o mês inteiro? Não é. A lua crescente, ela está com todo o potencial, ela está crescendo, ela está assim. Eu sou um trem a todo vapor. Chega na lua cheia, é o ápice. Então, uma vez eu falei assim, quando eu faço muitos planos na lua crescente, na lua cheia eu não consigo cumprir todos. Por quê? Na lua crescente eu tô com aquela energia, na lua cheia eu já, ali foi o máximo. E na lua minguante, a minha energia vai cair. Ou seja, eu vou minguar. Eu vou entrar mais dentro de mim, vou ficar mais introspectivo. Quando a gente entende... Ai, deixa eu ir lá ver na live aqui do... Eita, do... Eu ainda tô online aí? Alguém sabe? Nem eu sei, gente, desculpa. Minha tela ficou preta aqui, nem sei. Tá bom, vamos seguir. Não, né? Então caiu. Deixa eu fechar aqui. Tá tudo bem, Bruna? Tá. Eu tava vendo se eu tava na live no Instagram. Então, gente, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Essas aulas estão sendo gravadas. Eu vou falar para quem chegou depois, que eu já falei, né? Essas aulas estão sendo gravadas, elas vão depois para a comunidade. Eu não vejo problema se vocês quiserem aparecer, sabe? Não, eu acho tranquilo. Mas, quando vocês falam no microfone, a fotinho de vocês aparece, ou o vídeo de vocês. Porque por mais que eu esteja marcada, né, fixada, para ser só o meu rosto, quando vocês falam, o Zoom automaticamente faz essa transposição, sim. Então, se vocês não quiserem aparecer, é só colocar no chat. Se vocês não tiverem problema com isso, pode falar no microfone numa boa, tá? Eu só preciso avisar. Então, gente, quando... Eita, alguém me lembra o que eu estava falando? Ai, meu Deus. Tá, vou escrever aqui que eu vi. A gente estava falando do equilíbrio, de ressuscitar, deixa eu ver. Alta performance e homem de lua. Isso, maravilhoso. Então, vamos de novo para essa alta performance. Quando eu me exijo ser 1% melhor cada dia, ou que todas as minhas áreas estejam em equilíbrio ao mesmo tempo, eu não sinto isso prático, tá? Pensa na Lua. A Lua tem 4 fases, como se fossem as 4 estações. Tem a estação mais introspectiva, tem a estação mais extrospectiva. No verão, a gente faz as mesmas coisas do que no inverno. Tudo bem que a gente está no Brasil, não tem tanta... Mas é como se a gente pudesse, se a gente enxergar a nossa alta performance feminina como cíclica, em vez de ser igual a masculina, que é linear, em vez de a gente querer a nossa o nosso equilíbrio da gestão do tempo e dos relacionamentos todo dia numa rotina, talvez a gente ache ciclos para isso também. Então, dependendo da lua, dependendo do jeito que eu me comporto com a lua, eu sei que tais momentos eu sou melhor para trabalhar. Eu sou melhor para colocar minha energia e foco no profissional, na criatividade. Mas, em outras horas, eu sou mais do relacionamento. Eu sou mais do acolhimento próprio. Então, eu posso achar uma rotina que não seja linear, que não seja igual todo dia, para achar o meu equilíbrio. Isso significa que, às vezes, uma semana vai ser diferente da outra. E que o mês, ele pode abarcar todas as áreas, mas não necessariamente todo dia. Entende? Fica leve quando eu falo isso para vocês? Quando eu fazia yoga, eu inventei, eu não vou faltar nenhum dia. Então, se meu melhor naquele dia é estar presente na aula, eu vou.
E se meu melhor for fazer cambalhota lá, eu faço. Mas eu percebi isso claramente. Na lua cheia, meu melhor era simplesmente estar presente, porque meu corpo não queria fazer aqueles treinos. Eu estava inchada, inclusive de líquidos, sabe? Mas isso é como eu vivo a lua cheia. Cada uma aqui pode começar a se observar para ver como o próprio corpo reage, porque a gente tem dois ciclos. Tem o ciclo interno e tem o ciclo externo. O ciclo externo é o da lua mesmo. A gente olha no céu e sabe, a lua está cheia, então olha no Google, né? E o ciclo interno é, o- a, é o pré-ovulatório, ovulatório, menstrual, sabe? Agora eu esqueci. Pré-ovulatório, ovulatório, pré-menstrual e menstrual, acho que é isso. Eu percebi que meu corpo está mais regulado com o ciclo externo do que com o interno. Então, se eu for fazer uma metáfora com o meu ciclo interno, eu tenho um livro que eu comprei só para estudar isso. Ui. Só para estudar isso, para eu conseguir dar as informações direitinho. Mas eles comparam o ciclo interno com o ciclo da lua. Então, dentro de mim também tem a lua cheia, minguante, crescente e nova. Entendeu? Eu vou trazer esse conteúdo direitinho, esquematizado para vocês. Mas agora, eu só estou trazendo essa reflexão de você achar o seu equilíbrio, a sua alta performance, do seu jeito feminino, com empatia para os seus ciclos, entendendo que o relacionamento, ou o profissional, ou o exercício físico, eles têm momentos em que você encaixa na sua vida, respeitando o seu momento. Vocês já sentiram vontade de fazer exercício físico quando vocês estão menstruados ou com cólica? Sabe, assim? A gente tem que olhar para esse lado, porque os homens não vão falar disso, gente. Eles que estão falando os conceitos de alta performance na internet, na verdade. Nos cursos de desenvolvimento pessoal. Não tem nada de errado. É só porque é diferente para gente. Você quer? Eu pego aqui para vocês. Tá bom. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não, tá bom. Vocês já ouviram falar sobre isso? Legal. Então, quando eu ponho aqui, saia do equilíbrio, é para a gente se permitir achar o nosso próprio equilíbrio. Eu adoro projetos em que eu consiga colocar uma força total por um tempo que eu sei, assim, definido, e que às vezes todas as outras áreas da minha vida vão ficar atrapalhadas, mas só por aquele tempinho, e aí esse projeto começa, continua e termina, e depois eu volto à minha vida normal. Por que eu gosto disso? Porque eu entendi que esse meu jeito funciona para mim. Quando eu escrevi esse livro aqui, foi um foco intenso de mais ou menos 15 dias, um pouquinho mais, talvez. Mas os primeiros 6 dias, de 6, 4 foram comigo escrevendo intensamente. Então, nos primeiros 2 dias, eu pus minha mente só para pensar nisso. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta de... Na hora que eu tô tomando um banho, eu tô pensando nisso. Na hora, sabe? Na hora que eu tô conversando com o Fábio, eu tô falando disso. Esse é meu foco. 4 dias, quando eu tinha o máximo, eu tinha que entregar o livro pronto no dia tal, eu só tinha 4 dias. Eu danei a escrever. Eu não lembrava nem de comer. O Fábio vinha trazer comida para mim. Porque era o prazo que eu tinha. Não foi nem eu que pus. Porque se fosse eu não ia tirar o tempo de comer, por exemplo, né? Mas acabou tudo isso, eu volto a pensar em outras coisas. Eu já tentei falar assim, não, eu vou passar um tempão escrevendo, eu vou passar um ano escrevendo um livro. Se eu não coloco esse foco intenso, no meio do caminho eu perco a vontade. Porque eu preciso
pensar, é como se eu precisasse entrar naquela energia e pensar em todos os momentos da vida, enquanto eu tô andando com o Salomão, enquanto eu tô, sabe? Na época o Pedro ainda estava na minha barriga, tomando banho. Para mim isso funciona mais. E aí, quando eu fui ressuscitar meu relacionamento, eu precisava colocar essa energia, que para mim funcionou. E eu tô falando tudo isso, toda essa introdução, para você não pegar a minha verdade como verdade, mas para você analisar a sua forma de sair e entrar no equilíbrio. O que que faz sentido para a sua vida? Eu não aguentava a ideia de passar 20 anos fazendo exercícios de mudança para o meu namoro ir avançando. Eu queria para ontem. Então eu fazia visualização, frase, FT, meditação, sessão. 4 horas da minha manhã era para isso mais ou menos. Fora que eu saía com o Fábio, né, me encontrava com ele, como a gente namorava ainda, eu morava na minha casa, ele morava na dele. Eu fazia os presentes de relacionamento na minha casa, em outros momentos. Essas 3 a 4 horas de manhã era de mentalidade, eu estava mudando minhas crenças. Porque eu descobri que eu tinha muitos bloqueios. E aquilo era a minha forma de resolver. A gente ainda não falou de ritual nem nada. Nesse livro aqui eu até ponho algumas dicas, né? De, de ritual da manhã, essas coisas. Mas alguém aqui já faz algum tipo de ritual de manhã? Para trabalhar intenção do dia, crenças. Eu estou querendo fazer uma aula sobre escrita terapêutica. Vocês têm interesse nesse tipo de tema? Tá, então vou anotar aqui. Então, como eu sou assim, intensa, eu entendi que quando eu estou fazendo aula com vocês, eu estou fazendo aula com vocês. Quando eu estou com o Fábio, eu estou com o Fábio. Quando eu estou com o Pedro, eu estou com o Pedro. Eu não gosto da sensação de estar, apesar de eu falar que na minha cabeça a energia, quando eu estou tomando banho, eu estou pensando no meu projeto, eu não sou assim na minha vida normal, né? Por isso que eu gosto de projetos curtos em que eu jogo toda essa energia para acontecer. Na minha vida, no meu equilíbrio, eu gosto de estar com a atenção plena, de sentir que tudo que eu estou fazendo. Então o Fábio até brinca que eu sei onde está tudo na minha casa normalmente. Inclusive as coisas dele. Porque, sei lá, eu fui mexer no armário e eu vi. Eu tô com atenção plena. Então ele tá lá procurando. Gente, eu não sei onde que eu deixei meu óculos, não sei o que lá. Aí eu falo, ah, tá na gaveta tal. E ele fica assim, como que ele não lembra? E eu lembro, se ele que guardou. E eu falo para ele, eu falo, porque você tem que guardar com atenção plena. Se eu não lembro, é porque na hora que eu guardei, eu não tava com atenção plena. Eu não estava presente no momento, eu estava pensando em outra coisa. Então, eu não registrei. Gente, se a gente for parar para analisar e contar a nossa história, a gente falou de narrativa, né? No último encontro. Se você for parar agora para resumir sua vida, quantos momentos a gente perde de registrar porque a gente não estava lá no momento? A gente estava fazendo outras coisas. Então, tempo é vida. Se eu não estou com atenção plena, eu não estou registrando. É tipo andar com uma máquina fotográfica e não parar para tirar foto. Você vai abrir o rolo, né? Quando antigamente era o rolo. Não vai estar lá, porque você não parou para tirar a foto. E você andou com a máquina fotográfica o tempo inteiro. E essa máquina fotográfica é seu cérebro. E eu gosto tanto de estar presente no momento que várias vezes eu me pego com dificuldade. Eu tenho que divulgar coisas interessantes que eu faço no meu dia. No Story, por exemplo. Quando vejo, já passou. Por quê? Porque eu estou registrando com a minha cabeça, não é com o meu celular. Então, eu estou fazendo esforço danado hoje em dia para de vez em quando pegar meu celular, tirar as fotos que eu precisar e guardar, porque eu não gosto de ficar naquele momento. Eu sou eu e estou vivendo aqui, mas eu estou contando minha história ao mesmo tempo. Não funciona assim, né? Se você for contar a sua história de quando você tinha 8 anos,
Você já viveu os seus 8 anos. Então, agora você olha para trás e fala, nossa, olha. Você não conta a sua história na hora que você está vivendo a sua história. Senão você não está vivendo. Então, eu lembro que às vezes o Fábio chegava acelerado de algum curso que ele dava, não sei o quê, e a gente ia se beijar e eu falava para ele, você não tá com atenção plena. Porque eu sei a diferença de quando ele me beija com atenção plena e quando ele não me beija com atenção plena. E ele ficava bravo, ele falava, você tá dando na minha cabeça. Eu morro de rir, gente, porque a gente é diferente quando a gente tá com atenção plena. O nosso olho é diferente quando a gente tá com atenção plena, conversando com alguém. Eu conheço uma pessoa que tem mania de, quando tá conversando comigo, tá dentro da própria cabeça. E eu falo assim, você não tá ouvindo o que eu tô falando? E ela também fica brava. Porque eu vejo no olhar dela. Ela não tá ali. É assim, eu falei alguma coisa, ela já tá pensando o que ela vai responder. Ela perdeu a atenção plena, ela parou de me ouvir. Porque a gente não escuta só com o ouvido. A gente escuta com a presença, com a energia, com o olhar, no silêncio. Silêncio, inclusive, da mente. Então, vamos tentar aplicar tudo isso que eu já falei para o relacionamento. Obrigada, linda. É muito forte mesmo. Será que a gente está tendo esse olhar, essa presença de corpo, emoção, espírito no nosso relacionamento? Ou seja, a gente está o tempo inteiro dentro da nossa cabeça, trabalhando ou fazendo afazeres da casa? Será que aí eu não estou vivendo acelerado o tempo todo na minha cabeça? Isso é muito real. É muito real. Eu brinco que muitos problemas das mulheres com relação ao sexo no casamento não é sobre o sexo em si, é sobre a cabeça delas, de não estar presente. Porque tem que fazer tal coisa, e o filho, não sei o quê, não sei o quê. Quando você cala a sua mente e tá ali no momento, é outro tipo de sexo. E aí você consegue sentir com o seu corpo. Então, eu comecei falando da gestão de tempo, especificamente para mulheres, né? Que a gente é diferente dos homens, que eles são lineares, mas a gente carrega uma carga de afazeres, de forma geral, historicamente falando, que a gente está desconstruindo com o tempo, mas que a gente acha que se a gente não está lavando a roupa ali naquele momento, e a gente fica pensando que a gente tem que lavar a roupa, é como se a gente estivesse fazendo isso. A gente está gastando nosso tempo mental para fazer uma coisa que a gente não está fazendo, em vez de viver o momento, e a gente se culpa se a gente não estiver preocupada, como se a preocupação fosse o pré-fazer. Só que ela não resolve nossa vida, ela só atrapalha, porque ela acumula a pressão. A pressão, ela não é só o tanto de coisa que a gente vê na listinha, é tudo que a gente se cobra de não ter feito, inclusive de não ter relaxado, de não ter amado. E aí, quando a gente estava falando aqui no começo sobre a vida sistêmica, às vezes fica muito fácil acordar, sair correndo para fazer café da manhã, ir para o trabalho, né? Faz tudo que tem para fazer, aí chega de noite, a sua energia, o seu galão de energia acordou 100%. Agora de noite está 10%. E aí você quer usar os últimos 10% do seu respiro para trabalhar seu relacionamento. É como se você dissesse inconscientemente que aquela área da sua vida merece a sobra. E às vezes, o que é pior, eu acho, no meu ponto de vista, é seu relacionamento fica com a sobra e seu relacionamento com você mesmo, né? Tipo assim, o seu casamento fica com a sobra e seu relacionamento com você mesmo fica zero, que nem sobra mais. Quem já sentiu isso?
Então, como seria, na hora de acordar, a gente usar o nosso tempo de acordo com a nossa prioridade? Tudo bem que ensinaram pra gente que o profissional e financeiro é a nossa prioridade, mas por isso que eu comecei aqui questionando. E se, no final da sua vida, do que você se arrependeria? Se você não tivesse mais tempo, o que você faria com o seu tempo? Isso vai te fazer achar a prioridade. Poxa, ficar com meu filho. Então, como é que seria ficar? Antes de você sair para trabalhar essas coisas, você achar esse tempo. Ah, mas se eu precisar, minha saúde é minha prioridade. E eu não tenho tempo de manhã para fazer isso. Acorda mais cedo. Meu filho é minha prioridade, ele não acorda antes de mim, antes de eu sair para o trabalho. Volta para o almoço. Para a gente achar soluções diferentes, a gente tem que sair da caixa. E às vezes a caixa é simplesmente o nosso automático. Não é nada demais. Poxa, eu tenho mesmo que almoçar fora, eu tenho mesmo que ficar tantas horas assim, em tal lugar. Eu posso delegar alguma função da minha casa para alguém? A gente tem que fazer perguntas, porque isso faz a gente sair da caixa. Então, quando a gente começa o dia com 100% da energia, eu acho que vocês já podem, inclusive, ir anotando isso. 100% da minha energia. O que merece 100% da minha atenção? Às vezes é você. Começar o dia se massageando, tomando um banho gostoso, sem pressa. Ou então, tendo pressa para ir para academia, por exemplo. Isso, cada uma vai achar o seu. 100% da sua energia, a principal coisa para você fazer. Porque, gente, a gente acha que eu aguento ficar com a sobra do meu tempo. Porque eu estou o tempo inteiro aqui. Então, se eu ficar com menos de 10% para mim, eu faço alguma coisa, a gente não faz. Só que se eu sou a prioridade, porque eu preciso de energia para estar com meu filho, para estar com meu marido, para arrumar a casa e para trabalhar, eu preciso estar cheia e não vazia. E se eu não me recompenso, se eu não cuido de mim, chega no final, o ciclo, a conta não bate. Então, por que eu vou pôr mais esforço para ganhar mais dinheiro, por exemplo, se o que eu tenho não me paga em sentido energético? Por exemplo, se eu inverter isso, se eu falar assim, meu relacionamento conjugal é uma prioridade para mim, porque isso gasta minha energia. Eu tô o tempo inteiro, a gente briga, ou então a gente tá longe um do outro, o nosso coração não tá, sabe? Aquele negócio quando você olha a pessoa e você sabe que o coração tá em conexão. Então, se isso é importante para mim, eu vou dedicar, na hora que eu tiver 100% da energia, eu vou dedicar um tempo para isso. Porque isso vai me dar mais energia para continuar, para fazer outras coisas. Isso tira um peso de preocupação, de reclamação, de briga, me dá leveza, me dá espaço mental. É tipo, se a gente tiver um computador na nossa frente, a gente tem 30 abas abertas. Está ocupando espaço e energia. Então, às vezes a gente só consegue fechar essas abas quando a gente fala assim, tá bom, deixa eu corrigir isso aqui. O que era o corrigir para mim? Eu trabalhava muito as minhas crenças. Eu tinha uma mania que eu não sabia que eu tinha, mas de reclamar. Então eu falei, não vou mais reclamar. E eu não vou reclamar, não é só verbalmente, não vou reclamar mentalmente. O que foi muito difícil, eu demorei muito para conseguir isso. E aí, se eu não vou reclamar, eu tenho que pôr uma coisa no lugar. Eu vou agradecer. Gente, a lista de coisas que acontecia comigo e com o Fábio, que me dava vontade de reclamar, era só, pelo menos, 50 vezes mais da reclamação do que da gratidão. Eu falei assim, tá bom, minha lista da gratidão tá pequena, mas eu vou ter que pôr intensidade nisso aqui, porque isso aqui é que importa. Então eu fazia, e eu colocava emoção.
Eu não sei se você sente emoção quando você está escrevendo. Às vezes não, às vezes é só racional para você. Eu colocava emoção. Como que eu colocava emoção? Eu fazia poema. O poema me fazia é, criar não, descrever as sensações físicas, emocionais do momento. Isso me fazia ficar emocionada. Mas você pode fazer visualizando. Você pode fazer no momento de conexão com Deus. A gente se conecta muito com Deus e se emociona. Você pode fazer isso com o seu relacionamento. Deixa eu ler o chat aqui. Percebi isso no início do ano, estava focada no profissional e no outro. Hoje acordo mais cedo e faço minha atividade física bem cedinho. Que linda! Parabéns! É isso. Se a atividade física é importante para você, coloque na hora que você tá com mais energia. Linda, maravilhoso. A outra falou, eu sinto, amo escrever. É isso. Você vai achar a sua forma. A sua forma, gente, às vezes é caminhar com o pé descalço na grama, lembrando da pessoa. Que a vida, a gente é muito engraçado, né? Quando a gente começa um namoro, antes de começar um namoro é assim, você olha pra pessoa, primeiro contato foi visual. Depois a pessoa te dá um oi, te dá um oi. Depois vocês conversam alguma coisa, nada a ver. Depois vocês começam a entrar em algum papo que vocês se interessam. Tem uma dança, um negocinho assim. E aí a gente já tá com a pessoa, a gente esquece dessa dança. Porque ela não. A gente já conquistou a pessoa. Aí a gente quer falar com a outra pessoa assim: você pôs a roupa na máquina? E a gente esquece que aquela pessoa ali tem outras coisas na cabeça, tá com outros problemas, tá cansada, tá sem energia, tá sem motivação no trabalho. E de verdade que a roupa não importa. E a gente só precisa olhar para ela e perguntar: o que você está sentindo hoje? O que você fez? Como é que foi seu dia? A pessoa fala assim: ah, não, normal. Gente, se a pessoa não tem o que conversar, ela tá desconectada. Ou da gente mesmo. Porque, gente, no começo de namoro, a gente quer falar até da reflexão que a gente fez num dia diferente, que a gente viajou, não é? A gente quer conversar com outra pessoa. Então tá, minha pergunta não funcionou, né? Isso, como é que foi seu dia? Como é que foi lá na palestra? Eu falo com o padre. Se ele fala, normal. Eu falo assim, tá, deixa eu fazer outra pergunta. Como é que você está se sentindo depois de você ter a palestra? Eu começo a tentar, na nossa comunicação, retomar aquela dança gostosa. Do estar presente, estar completamente presente porque ele vai dizer, querer saber o que ele sentiu, o que ele está pensando. Porque as tarefas de casa, vocês sabem, nunca acabam. Se eu ficar checando, como se eu fosse um checklist com outra pessoa, você já deu comida pro Salomão, não sei o que lá. Não é mais fácil a gente criar um notes que a pessoa vai checando? A gente não precisa desse convívio. E essas partes vão desgastando a gente. Tem um livro que eu gosto. Ai, gente, qual é o nome? Acho que é A Grande Magia. Daquela escritora que escreveu. Ai, eu tô aprendendo a recuperar minha memória aqui. É, que ela fez uma viagem pela Europa. Comer, rezar e amar. Pronto, é isso. E esse livro fala de viver uma vida poética, uma vida com mágica. Legal. Parabéns, Bruna. Amei essa aula muito produtiva para mim, especialmente na parte de ouvir e prestar atenção não só com os ouvidos, mas em presença também. Ah, linda, precisa sair. Gratidão pelo seu tempo e dedicação. Preciso sair, mas já foi muito produtiva. Linda. É, muito bom. Gente, então eu estava falando da vida de viver uma vida mais poética. Uma vida em que existe até um conceito hoje em dia que é um pouco
oposto à correria do dia a dia, é uma vida slow travel, né? Como se fosse, vou fazer uma viagem lenta. Vocês já ouviram isso? Não? Gente, tá muito na moda, sabia? Né? Porque não é tanto uma moda aqui do Brasil, é mais do exterior. Países tipo a Austrália. Alguém já viajou para a Austrália? Quando eu fui para lá, gente, eu fiquei encantada, porque essa vida poética estava sendo. Eu não tinha esse conceito ainda, mas ele estava sendo representado pelas pessoas lá da Austrália. Porque você está lá no parque, você está viajando, então você está de férias. Eu chegava lá no parque, estava lá com o Fábio, com minha amiga, dava 5 horas da tarde, começava a chegar carro. As pessoas de terno, as pessoas de roupa de trabalho, as pessoas de outros, elas começavam a ir para o parque, 5 horas. Pegava a prancha de surf e ia surfar. Alguns estendiam uma canga, aqueles panos, não era canga, não. Aqueles panos de piquenique e faziam um lanche com a família, assistindo o pôr do sol no parque. Tipo, um dia normal. Aí eu falei, gente, quando que a gente faz isso aqui no Brasil? No máximo no final de semana. Máximo. Que até o final de semana tá ocupado. Então, eu conheci esse termo do slow travel com pessoas que estavam morando na Austrália. É um estilo de viagem que é para você apreciar o momento, em vez de ficar correndo para esse passeio turístico, depois esse, entendeu? É o oposto da correria do dia a dia. Quando eu sei, vocês vão escrever. Deixa eu abrir aqui minha apresentação de novo. E aí tem uma frase que, inclusive, o Fábio falou lá no nosso encontro lá, Os Casais Prósperos, a imersão, que ele fala assim, amor é decisão, não é sentimento. Quem já ouviu essa frase? Eu detesto essa frase, sabe por quê? Gente, eu sou poetisa. Vai me dizer que o amor é decisão, eu não quero mais o amor. Ele é chato. Tchau, beijo, entendeu? Mas eu entendo essa frase. E eu fiz isso com o meu relacionamento conjugal. Eu não estava sentindo amor muitas vezes, eu estava sentindo raiva, rejeição, essas coisas. E eu decidi amar e comunicar amor. Mas não de uma parte racional. Para mim é desafiador desacelerar esse nível. Principalmente se a gente se treinou, tá? Quando a gente treina para estar na correria, o desacelerar você tem que treinar também. Porque dá uma ansiedade, parece que a gente não tá fazendo nada e. É, a minha gravidez me trouxe isso. Eu descobri que eu tinha treinado para estar na correria quando eu fiquei grávida e fiquei enjoada. Eu tive que desacelerar. O meu primeiro enjoo não foi de comida, foi de celular, computador e TV. Eu tinha que ficar na cama, assim, olhando para nada. Eu estava 100% do meu tempo trabalhando naquela época. Então foi muito difícil desacelerar. Aqui também tenho que aprender a desacelerar a cabeça. Mas é isso, gente. Principalmente a cabeça. Você sabe, vou voltar para esse assunto, depois eu volto para o amor, a decisão versus sentimento, que eu achei importante. Várias vezes a gente tem a chance de estar com a cabeça vazia, no sentido de em paz, sem ficar criando um monte de coisa para fazer. Mas a gente está usando esses momentos. Por exemplo, quando vocês estão almoçando, o que vocês fazem? Aí, chega a noite, parece que não fiz nada. Ó, porque vai ser sempre assim, tá? Se a gente está com a cabeça acelerada, a gente está sempre no futuro, o futuro sempre tem um monte de coisa para fazer para a gente chegar lá, e a gente nunca vai estar plena. Por isso que muita gente ensina a meditação e o mindfulness como ferramenta para felicidade. Porque parte da felicidade é você estar vivendo o que você está vivendo, que você está aqui agora, sem ansiedade do futuro. Hoje, praticamente sempre almoço com a filha, então é momento de conversa e conexão. Que lindo! Pronto, olha, você já conseguiu otimizar esse tempo, né? Mas quantas vezes a gente não almoça, às vezes, no celular, ou fazendo algum projeto? Ixi, várias vezes eu almoçava trabalhando.
ou assistindo a aula dos outros. E sabe o que que acontece? A gente nem lembra o que a gente comeu, nem registra lá na nossa... Tudo bem, às vezes você não quer registrar isso na sua memória, mas o seu corpo, gente, a gente está falando muito da mente, mas o seu corpo às vezes não está saciado, às vezes a gente come mais porque a gente não está ali presente para o que a gente comeu. Então, até quando a gente conversa, almoça com alguém, lembra de se conectar com a sua comida, de, sabe assim, quando a gente está conversando com alguém, a gente está ouvindo ela, tá plena com aquela pessoa, faz um momento assim com o seu prato. Porque senão a gente está trocando, né? Eu sou a favor da gente otimizar o tempo do almoço com as pessoas que a gente ama. Mas existe ainda uma forma melhor da gente otimizar o tempo com quem a gente ama, que é estar ali com aquela pessoa. Por exemplo, vamos brincar, filha? Aí vocês não estão dividindo a atenção nem com o almoço, entende? Mas para isso acontecer, o começo do encontro falou isso, né? Para você conseguir achar esse equilíbrio na sua rotina, você tem que entender como você funciona. Eu tenho certeza que tem dia que vocês estão mais tagarelas, tem dia que vocês estão menos. Tem dia que vocês estão mais devagar para fazer as coisas, tem dia que vocês estão mais acelerados. Tem alguém que não sente isso? Porque eu tô falando com mulheres, eu tô falando do ponto de vista do cíclico mesmo. E, e assim, né, gente, a vida não é o tempo inteiro a mesma coisa. Muito pouco o quê? De sentir essas variações ou não sentir? De, de não sentir? De sentir? De sentir. Sabe o que que isso me diz? Que você está alimentando muito a sua energia masculina. Vou prestar mais atenção. Não tem nada de errado. Eu já fui a pessoa que alimentou tanta energia masculina que eu tive que fazer uma volta para casa. E aí eu fiz retiro do feminino, eu fiz umas coisas. Mas nós temos a energia masculina e feminina dentro de nós. Eu conheço dois conceitos. Um que fala que as mulheres, 80% das mulheres, a energia predominante é feminina. E o outro conceito é que o feminino e o masculino predominante independe do corpo físico que a gente tem. Eu concordo com os dois. Eles parecem ser opostos, mas eu concordo com os dois. Porque hoje eu entendo que eu tenho predominância de energia feminina, mas eu já fui a pessoa que a predominância da energia foi masculina, porque eu estava cheia de crença do que eu tinha que ser no mundo, e eu estava cheia de dor. Eu tive uma educação em casa que foi muito treinada para eu ser o filho mais velho, como fosse, que eu era a filha mais velha, mas todas as questões que meu pai ia pintar a parede, ele precisava de ajuda, ele me chamava. E aí foi reforçando muitas coisas da minha energia masculina. Porque não é sobre pintar a parede, não é aquilo. Mas é como você tem que lidar. O feminino, ele recebe o cuidado, para ele nutrir, para ele cuidar. O masculino age. Então, eu fui ensinada a agir em prol das pessoas, eu fui ensinada a ser objetiva, prática. Então, isso é muito da energia masculina. Além do que eu sou dominante. Quem entende de perfil comportamental, posso falar isso aqui outro dia também? Dominante e o conforme, eles são muito práticos. Objetivo, para de rodeio, né? Tô achando bom. Então, é fácil entrar nessa energia masculina nesse sentido. E também, eu descobri, quando eu já atendia como terapeuta, que minha mãe teve um aborto antes de mim.
E provavelmente esse feto era um menino, porque eu cresci como se eu tivesse na presença daquela energia masculina, como se eu fosse aquela energia masculina. E quando eu consegui curar isso num nível mais profundo, eu acessei mais a minha energia feminina. Como se realmente eu estivesse tentando ser ele. Então, gente, tem muitas coisas que me fizeram ter a predominância da energia masculina lá atrás, e que hoje eu entendo que eu só acessei a minha predominância da energia feminina porque eu curei. Então, eu entendo essas duas teorias. E às vezes a gente não sabe o que a gente está carregando, né? Então, quando a gente está conectado mais com a nossa energia masculina, aquele estilo de alta performance, de produtividade que os homens pregam, faz sentido. A gente consegue sintonizar um pouco com aquilo, porque a gente está sintonizado com essa energia masculina. Do linear, do prático, do ação, 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 fora, exterior. Quando a gente começa a fazer essa conexão com o nosso corpo, que é cíclico, com a natureza, que é cíclica, com, eu ia dizer, o nutrir, o receber. Pensa, a pessoa, quando eu estava na energia masculina forte, eu ia receber uma massagem, eu estava produzindo na minha cabeça. Eu não estava conseguindo relaxar e receber a massagem. Porque eu estava na ação, ação, ação. Quando, na verdade, minha energia, mesmo um homem, tá? Todo mundo tem as duas energias. Se a sua predominância de energia feminina ou masculina, vamos pôr assim, um é 80%, o outro é 20%. A gente tem que ter aquele escape. Eu não estava me permitindo ter aquele escape, nem quando eu ia receber massagem. Aí eu aprendi um monte de técnica de cura. Então a pessoa estava me fazendo massagem, eu estava me fazendo as técnicas de cura mental aqui. Ah, não. Eu falei, gente, eu não estou recebendo, até hoje eu não estou recebendo. Quantas pessoas aqui têm problema no receber? Então a gente precisa curar a energia feminina. Ela é a fonte do receber. A fonte, assim, né? É a que diz que a gente vai receber. A gente tem que desligar essa necessidade de ação. Então, para a gente chegar à noite e estar em paz com a gente, em ter a mente descansada, a gente tem que saber parar de agir e começar a receber. A gente tem que saber gostar do próprio corpo. Porque se a gente rejeita o nosso corpo, a gente está rejeitando o nosso feminino. Se a gente não recebe a ajuda do marido, a gente não está se conectando com o feminino. É complexo mesmo. E muito verdadeiro. Verdade. Só que aí vamos lá para trás. Quem que foi? Ixi, gente, já deu a hora, vou acabar aqui. Tinha um monte de coisa que eu queria falar. Vamos continuar na próxima, tá? A gente faz a próxima com continuação, porque hoje foi profundo. Ah, é. Então, deixa eu falar. Quem que foi a nossa referência de feminino na nossa vida? Foi a mãe? Foi a avó? Foi a tia? Foi o pai? Pode ser? Depois a gente conversa mais sobre isso. Então, vou acabar aqui, pra gente acabar na hora. Toda essa correria da nossa mente, ela tá manifestando a falta do receber, a falta da conexão com os nossos ciclos. Você sabe hoje dizer em qual lua a gente está, ou em qual parte do ciclo menstrual você está? Não sei, às vezes a pessoa já entrou na menopausa. Se a pessoa entrou na menopausa, ela cicla com a lua. Se a gente não sabe isso, gente, a gente perdeu uma parte muito essencial do nosso autoconhecimento. Então, eu vou deixar aqui de dever de casa para vocês olharem para isso. E olharem para isso no sentido de
Hoje eu estou mais introspectiva, hoje eu estou mais lenta, hoje eu estou mais enérgica. Eu vou compartilhar um vídeo, vou procurar esse vídeo no YouTube, eu ponho lá no grupo. Hoje eu estou mais com a língua afiada. Uma das características é essa. Hoje eu estou mais amorosa. A lua cheia, e quando a gente está na lua cheia interna, se for o seu caso, a gente é a grande mãe. Todo mundo, a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer cuidar de todo mundo. Quando a gente está na lua nova, a gente é a energia da jovem. Sabe? Aquela energia de. Não é lua nova, não, é lua crescente. A gente está na energia da. Sabe? Nossa, eu tenho aquele pique que eu não. É a época mais legal de fazer tudo que eu quero fazer. Depois eu fico na energia, depois da lua cheia, que é a da mãe, eu fico na energia da anciã. Eu fico sábia, mas eu fico mais quieta na minha. E tem a energia da feiticeira, que é assim, ó, cuidado com a minha língua. Tô afiada. Eu como é que fala? Esqueci a expressão. Enfim. A gente vai falar mais disso. Vamos continuar esse papo no sábado, né? Eu continuo, já falo também do amor, decisão e amor, sentimento. Bruna, eu nunca tive esse autoconhecimento. Nossa, muito importante você falar isso. Linda, de verdade, a maioria das mulheres nunca teve. Eu quero trazer mais disso aqui, porque para mim ele é essencial. A gente não sai da correria da nossa mente se a gente está alimentando isso, tentando ser igual aos homens, né? Porque sem querer foi isso que foi vendido pra gente na sociedade. Agora que você está descobrindo, vamos junto, vamos continuar esse papo semana que vem. Aí é bom que eu já trago até um esquema desenhadinho para vocês poderem anotar, da lua cheia, da lua interna, para vocês começarem a se perceber. Daqui até lá vocês conseguem fazer uma autorreflexão? Como que eu tô hoje? Tudo bem que é pouco tempo, né? Quarta até sábado. Mas já é o começo, tá bom? Tem dia que a gente bebe mais água. Quando tá na lua cheia, eu quase não bebo água. Eu faço muito xixi depois. Ou seja, eu retive líquido, sabe? Então, como que eu tô cheia de líquido? Como que eu vou conseguir ficar bebendo água? Olha as coisas que a gente vai percebendo no autoconhecimento. Se a gente entende que a gente não é um ser linear. Tá bom. Então vamos encerrar. Eu quero fazer uma micro meditação só para a gente começar o dia com essa intenção. Feche os olhos. Se conecte com seu coração. Enquanto você respira, inspira e expira. Seu coração está lá, no mesmo ritmo. Escuta o seu coração. Deixa tudo que você precisa fazer, coloca num baú do seu lado, para você olhar para isso depois. Agora, nesse momento, você só vai inspirar, expirar e sentir o seu coração. É nesse lugar do coração em que você sente e se conecta com o seu corpo de forma geral. O coração pulsa a sua vida. É seu motor. Agora você pode olhar para ele com esse carinho, entendendo que a mente tem o seu papel, mas o coração é seu guia. E que você pode usar ele para se consultar mais vezes. Desde a hora que você vai escolher a roupa.
que você vai vestir. Olha para a roupa e pergunta, essa roupa me expande? O seu coração vai te dizer a energia que você está naquele dia. Não pensa com o cérebro, não. Olha para a roupa com o coração. É nessa energia que eu estou hoje? Essa energia que vai expandir meu dia, que vai me trazer alegria? É com o coração que a gente vive uma vida alegre. Na hora do almoço, olha para as comidas com o coração. Corpo. O que você quer comer hoje? E essas comidas vão expandir na sua vida, na sua saúde, porque elas estão em conexão com o que o seu corpo precisa naquele momento. Escute seu coração na hora que você for ter uma conversa. Esse é o momento dessa conversa? Ou eu estou invadindo o meu espaço? Ou eu estou desrespeitando o meu momento de silêncio? Ou eu estou criando ansiedade porque eu não posso ter essa conversa agora? Olha para o seu coração como guia. Como seria você receber amor, carinho, massagens, palavras de afirmação, abraços? Como que seu coração se sente quando você está recebendo tudo isso? Quero que vocês sintam esse coração expandindo em muita alegria, como se você estivesse enchendo o copo de uma jarra que ela não tem fim. Você preenche o copo, o seu copo de amor, de alegria, até transbordar. E assim você vai para o seu dia, olhando para suas prioridades, olhando para o seu coração como guia, fazendo um dia pleno. Respirem fundo. Quando vocês puderem, vocês podem começar a mexer os dedos, os braços, espreguiçar. E abrir os olhos quando sentirem. No tempo de vocês. Delícia. Ai, que carinha boa de cada uma. Gente, amei. Sábado a gente continua. 7h30, tá bom? É bom que vocês já podem trazer mais dúvidas, né? Que a gente abriu esse leque. Gostei, talvez eu faça isso mais vezes. Mas é isso. Deixa eu parar a gravação aqui.